Alô, alunos do terceiro ano noturno, professor José Batista falando, professor Zezinho, né? Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, mais precisamente sobre a reportagem, documentário, o resumo, o artigo de opinião e possivelmente o diário. Entendeu? Então olhe que é uma quantidade enorme de tipos ou de gêneros textuais. São modalidades de textos diferenciados, embora que haja possibilidades de todos eles trabalharem com o mesmo objeto, com o mesmo conteúdo, porém cada um possui suas características únicas, cada um possui as suas próprias características. A reportagem tem sua forma de ser e de agir, né? Qual é o propósito de atuação, assim como o documentário, o resumo, o artigo de opinião e o diário. Já vou adiantando aqui para vocês que o artigo de opinião ele está mais ligado à escola, mais precisamente aos centros acadêmicos, às universidades, embora que ele é muito também cobrado no ensino médio. O resumo também é outra modalidade de gênero que faz parte do mundo acadêmico. Já os textos de reportagem, documentário, eles estão mais ligados à questão jornalística, né? Que é um fator de repassar uma informação ou dentro do princípio da parcialidade ou da imparcialidade que veremos aqui durante a aula de hoje. Tá ok? E por último falaremos um pouquinho sobre o diário. Que gênero é este, o diário, né? Hoje entrou um pouco em desuso, principalmente o diário pessoal, né? Mas existem outras fórmulas de se fazer e outras formas de se fazer diário. Tá ok? Nós vamos falar aí com calma. Neste próximo slide, o que serão observados? Serão observados nesses textos ou nesses gêneros textuais a sua estrutura, como é que ele é composto, como é que ele é formado, a sua estrutura, vamos chamar assim de estrutura física, né? A intencionalidade que cada gênero propõe ao leitor. Claro que a mesma intencionalidade que a gente vê numa reportagem não é a mesma que vai ser num documentário, não é a mesma que vai ser num artigo de opinião, não é a mesma que vai ser no resumo, nem no diário. Cada um tem uma intencionalidade, uma estrutura formal diferenciada. Que tipo de linguagem é utilizada em cada gênero desses? Por exemplo, se for um diário pessoal, a linguagem é uma linguagem bastante subjetiva, né? Porque o diário pessoal ele é muito da pessoa. A pessoa geralmente, quem escreve um diário pessoal, no caso assim, ele não escreve para outras pessoas lerem. Ele escreve para ele ler depois, ou guardar como lembrança de algum fato, acontecimento que aconteceu na vida dele. Mas não só tem um diário pessoal, tem um diário de ficção, tem um diário de bordo, né? Tem um diário de pesquisa, de laboratório. Então existem vários tipos de diários. Na realidade, diários são registros, né? Por exemplo, o professor tem um diário de classe. O diário de classe ele serve para constantemente, todas as aulas, o professor fazer seus registros, para que ali fique gravado o que aconteceu naquele período, para que não se perca a informação, né? Análise temática. Qual é o tema utilizado em cada gênero? Lembrando que essa questão de tema é bastante importante que vocês tenham ciência, porque é um dos elementos básicos da redação, principalmente a redação do Enem. Ela trabalha com o tema e você desenvolve o seu raciocínio, os seus argumentos na sua produção do seu texto dissertativo argumentativo em cima de determinado tema que é passado para vocês no período da prova, né, da redação do Enem. Claro que não vem apenas com texto, existem vários textos, são textos temáticos que você utiliza para conseguir desenvolver a sua redação. Com certeza a professora de redação vai falar com vocês muito bem sobre essa questão
do tema da redação dissertativa argumentativa, principalmente a do Enem. Construção de argumentos. Argumentos a gente sabe que são elementos que nós nos utilizamos para persuadir, para convencer, né, alguém de alguma coisa. Contexto de circulação, onde esses gêneros citados circulam, se é numa revista, se é no jornal, se é num aparelho didático, num livro didático, se é num veículo ligado às mídias, né? Então, aonde é que ele circula? E para quem é que ele circula? É para jovens, é para adultos, é para profissionais de determinada área? E aí, por último, vem a questão da opinião, que é um dos elementos também do gênero, principalmente do artigo de opinião, e também lá no documentário nós vamos ver essa questão da opinião. Tá ok? Vamos lá. As principais características. Para que não haja confusão e você não saber diferenciar uma reportagem de um documentário, embora sejam os dois áreas jornalística, tem um deles aí que foge um pouco à norma de passar para o leitor, ou ouvinte, ou telespectador, a informação do jeito que ela é. O documentário ele se perde um pouco em relação a isso. Então vamos ver por parte as características de cada um. Primeiro, da reportagem. A reportagem apresenta informações sobre temas específicos. O documentário também existe temas específicos. Vamos dizer que este primeiro tópico pertence às duas. Só que a diferença vem logo a seguir, que na reportagem apresenta situações e acontecimentos a partir de observações diretas dos fatos. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, vá que você é um repórter, está na entrada de uma cidade, por ali acontece um acidente, que Deus o livre com alguém, né? Estou dando um exemplo. E nesse acidente, você como repórter, você tem que passar as informações da forma como você está vendo, e não da forma inventada. Por exemplo, se o cara lá caiu de moto, quebrou uma perna, você não vai dizer que o cara quebrou as duas pernas, dois braços. Aí você não vai estar passando uma informação com base na observação direta dos fatos. Está entendendo? A reportagem ela tem que ser verídica, tem que ser real. O repórter ele tem que se posicionar de forma neutra, com imparcialidade. Ele não pode colocar o sentimento dele, os sentimentos que ele possui, na reportagem. Embora que em casos vai lá ou vem, a gente já vê casos desse tipo. É tanto que eu acho esquisito, não sei se vocês já perceberam, quando um repórter está dando uma notícia triste, por exemplo, como faleceu o rapaz aí, né, o Paulo, né? Eu não sei nem o nome dele todo, esse que faleceu, esse ator aí de comédia muito famoso aí, faleceu, ele coloca a expressão no rosto dele, não é de alegria, mas também não é de tristeza, é como se a fisionomia fosse aquela fisionomia neutra, e ele muda de conteúdo. Se ele está falando da questão da morte do rapaz e vai acontecer uma festa em Pernambuco, ele muda, fala da festa com a maior neutralidade do mundo também. Claro que vocês já viram, como eu também já vi, alguns repórteres, no ato da entrevista, são seres humanos, né, receber a notícia como um impacto, que chegam a chorar na entrevista. Ficam emocionados, porque eles são seres humanos. Mas o objetivo principal do repórter não é se sensibilizar com o que está acontecendo. Ele tem que ser imparcial e neutro, apresentar os fatos com observação direta do que está vendo. Já o documentário é ao contrário. Embora que ele trabalhe com temas, como cita o primeiro tópico aqui da reportagem, só que apresenta um alto grau de subjetividade. O que é um alto grau de subjetividade? Aí já flora dele os seus sentimentos. Desculpem. Flora dele seus sentimentos. Aí ele já começa a entrar
a dar opinião sobre determinada coisa. O documentário acontece muito isso, de haver uma falta de neutralidade por parte da pessoa que está fazendo o documentário. Aí já há parcialidade, opina sobre o objeto apresentado, já dá suas opiniões sobre aquilo, enquanto que na reportagem não. A reportagem é o que é, o objeto é aquele, o objeto é um produto do repórter. No documentário não. O documentário é um produto criado, opinado, discutido, segundo as ideias de quem está produzindo. É o oposto. Beleza? Agora, o que é que vocês terão que fazer? Porque o próprio livro de aprendizagem de vocês, ele pede, pesquise sobre o que é um artigo de opinião. Lá no caderno de apoio de vocês, ele diz onde é que vocês têm que procurar sobre isso. Mas não é necessariamente que você vá lá onde ele está mandando. Você pode ir na internet e baixar o que é um artigo de opinião, que tipo de gênero é esse. Viu? Talvez em outra próxima oportunidade a gente discuta o que é um artigo de opinião. Mas no momento eu quero que vocês fiquem com a mesma ideia do livro de apoio da aprendizagem. Pesquisem para saber o que é artigo de opinião por conta própria. E que olhe bem. Pesquisem, pessoal. Saibam o que é isso. Porque talvez não, eu tenho mais absoluta certeza de quem não for parar de estudar, que vai precisar de usar esse artigo em algum momento. E quanto mais você pratica, sabe o que é do que você está fazendo, você vai sentir menos quando você for precisar desse tipo de texto. Então, verifique. E depois a gente comenta sobre o artigo de opinião, tá ok? Eu só vou tentar respeitar o que o livro está pedindo para que a gente faça. Orientando vocês na questão da pesquisa sobre o que é artigo de opinião. Tá certo assim? Então vão lá e pesquisem. Agora vamos falar de resumo. Resumo é a coisa mais simples do mundo. Primeiro que pronto, aconteceu um fato em determinada rua de Adustina, por exemplo. Aí, será que a pessoa que vem trazer o que viu para você vai trazer do mesmo jeito que aconteceu? Não. Por quê? Porque a pessoa vai resumir o que aconteceu. Se ela colocasse todos os detalhes, a primeira pessoa a pedir para resumir era você. Fulano, resuma aí, porque eu já estou impaciente, já estou querendo saber o que aconteceu. Então, em vez dela fazer aqueles arrodeios todos, ela já vai direto no ponto. Aconteceu isso, ponto. Ela resumiu. Não é assim que se faz as coisas? A mesma coisa acontece com os textos. Você pode pegar um texto de 15, 20 páginas. Você pode fazer um resumo aí de 10 a 15 linhas desse mesmo conteúdo. Basta que, olhe bem, resumir não é você reduzir com as mesmas palavras de quem escreveu o texto original, não. Resumir é você pegar, entender o texto, e aí você, agora eu vou colocar com as minhas palavras. Lembrando, você não pode levantar nenhum tipo de reflexão, apresentar alguma crítica sobre o conteúdo, refletir sobre o que o cara disse. Não, você vai ter que colocar com suas palavras, agora colocando com suas palavras, com a mesma ideia do autor, de quem escreveu o texto original. Você vai pegar as palavras principais, é claro, e fazer o resumo. Então, o que é o resumo? É um texto que reúne e apresenta de maneira concisa, concisa quer dizer condensada, sintética, uma síntese coerente e frequentemente seletiva. No caso, você vai selecionar as palavras, as informações básicas de um texto pré-existente. Quer dizer, você vai pegar o texto, que é esse pré-existente, e vai transformar ele em um resumo, observando as ideias centrais, utilizando talvez até sinônimos e não as mesmas palavras. Claro que tem momentos que você vai ter que colocar a mesma palavra que está no texto original, mas se você puder fazer a mudança sem que haja perca de sentido do texto, beleza.
é uma forma de transformar o texto em outro. Lembrando, em outro, porém com o mesmo tema. Não pode perder a clareza e nem a essência do texto. Porque se você for resumir e acabar falando outra coisa, aí você perdeu a essência do texto. A clareza foi para o beleléu. Então lembre-se, resumir, ideias centrais. Existem até umas técnicas que eles pedem para que a gente faça, para que faça um resumo de forma positiva. Inclusive no livro de vocês, no livro da aprendizagem, existem alguns vídeos indicados pelo próprio livro explicando como é que se faz um resumo e dando exemplos de resumos já prontos. Vamos lá, pessoal, aproveite que esse livro de vocês de aprendizagem é massa, viu? É beleza, ele ensina muito. Talvez não precisasse nem de eu estar aqui explicando, porque lá eles estão explicando tudo. Eu só estou mais orientando o que é que vocês terão que fazer. Mas no livro de vocês é perfeito. Então, se ele pedir, abra esse vídeo, abra para vocês verem que coisa boa, viu? Não percam tempo não, estudem. Agora vamos falar do diário. Diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos, fatos do cotidiano. Claro, como eu disse para vocês no início da apresentação aqui, que não é só pessoal. Ele pode ser de ficção, pode ser de ciência, pode ser o diário de bordo, o diário de classe, pode ser uma infinidade de tipos de diário, contanto que ele vai registrar acontecimentos e fatos do cotidiano. Diário, o próprio nome já diz, é diário, é todo dia, a pessoa vai lá e acrescenta alguma coisa. E um detalhe importante, viu? Muitos livros foram escritos e hoje a pessoa ganhou muito dinheiro por causa de um diário. Foi, professor? Foi. Tem um diário de Anne Frank. Anne Frank é uma menina, acho que era judia. Ela era judia, do período de Hitler, né, do Holocausto. A família dela foi perseguida e eles tiveram que se esconder dentro de um porão de uma casa por muito tempo. E nesse tempo que ela ficou escondida lá, ela foi escrevendo um diário. Todo dia ela escrevia alguma coisa nesse diário. E depois, se eu não estou enganado, ela foi capturada, foi morta. Não tenho lembrança ou não me cobre disso não, porque faz muito tempo. Eu já li esse diário de Anne Frank, mas eu acho que eu tinha 16 anos de idade. E se for interessante para vocês, façam a leitura desse diário também, que é muito importante. É uma história muito triste, né? Essa do Holocausto. É aquela que os nazistas pegaram e mataram milhões e milhões de judeus, né? No período da Segunda Guerra, não foi? Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, foi um diário construído e depois alguém descobriu esse diário e publicou e virou um livro, um dos diários mais conhecidos do mundo, esse diário de Anne Frank. E lá no caderno de aprendizagem de vocês também está orientando e falando sobre esse diário dela. Claro que não é no texto, e sim, eu acho que não foi no texto que eu vi não, foi em algum vídeo que eu abri já indicado pelo próprio livro de aprendizagem. Tá ok? Lá, o que vocês terão que fazer como atividade? Responder no Google Sala de Aula. Vocês vão lá procurar onde tem texto 2, lá no caderno da aprendizagem. É claro, vocês vão encontrar um texto, esse texto com o nome, com o título: Baixa Educação, Alta Criminalidade. Pelo próprio título, dá para vocês entenderem mais ou menos que tema de que vai ser tratado. Não é assim? E vocês vão responder as perguntas que vão estar lá no Google Sala de Aula. Essas perguntas, olha. Não é para tirar foto e enviar não. Vai estar lá as perguntinhas, você vai lá só digitando e depois no finalzinho envia como se estivesse fazendo uma avaliação. Qual o tema abordado no texto acima? A que gênero textual pertence? Desses gêneros que foram citados aí, qual é o gênero? O que levou você a essa conclusão? A dizer que foi aquele gênero? O que diferencia o gênero do texto em estudo dos outros gêneros textuais estudados? Nós citamos vários gêneros. O que diferencia ele dos outros? Faça um breve resumo do texto que
que você vai ler, que é esse texto aí, baixa educação e alta criminalidade. Tá certo assim? Então, hoje é o prazo para vocês efetivarem essa atividade. Olha que a aula é curta, vocês vão assistir e vocês vão ter mais 2 aulas praticamente para responder essas atividades e postar lá. Portanto, vocês terão até amanhã para postar essa atividade. Depois dessa data, se chegar lá com data atrasada, eu não recebo mais. Tá ok?